uma pesquisa da FURB avaliou, olha que bacana, a resiliência do povo de Rio do Sul, no Alto Vale, em períodos de enchentes e desastres naturais. A FURB é conhecidíssima, né, pelas suas pesquisas, pelos seus levantamentos, né, há dados aí realmente fundamentais para o desenvolvimento aqui, inclusive, da nossa região. Luciano Serim preparou uma reportagem sobre essa história aí. Vamos conferir a matéria, né, voltando a falar das enchentes aí no Alto Vale. Balança aí para mim. A região do Alto Vale é conhecida por sofrer com enchentes ano após ano. Rio do Sul, a principal cidade da região, sofreu com as maiores em questão de tamanho. Em 1983, a maior da história, chegou a 13 metros e 58 centímetros. Recentemente, em 2023, foi registrada a segunda maior enchente da história da cidade, com 13 metros e 4 centímetros. Eu já morei em várias casas que foi água. Aí quando a gente escuta pela Defesa Civil, pelas rádios assim que vai acontecer, a gente começa a tirar tudo dentro de casa. Aí é aquele nervoso, meu Deus, será que vem, será que não vem? Tira tudo dentro de casa, sai de casa. Aí quando acalma que deu mesmo, aí a gente volta. É aquilo, Maria, meu Deus. Mas na mesma hora assim, eu penso, tá, vai acontecer isso comigo, mas não é só eu, é a cidade toda. Quem está no baixo, todo mundo é atingido. Leva tempo para o cara recuperar, né? É verdade. A gente tem que começar a se reerguer de novo. Esse é o primeiro pensamento, que a gente não pode desistir, né? A gente tem que ter força para relevantar de novo. A gente sabe que tem que passar por isso, já passamos várias vezes. Então, enfrentar de novo e começar tudo de novo. Diante desses desastres naturais, o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da FURB investigou os níveis de resiliência comunitária da população de Rio do Sul. O estudo avalia a capacidade de adaptação e recuperação após uma ocorrência de enchente. O estudo revelou que a resiliência da população de Rio do Sul diminuiu em situações de normalidade. A resiliência é extremamente importante para as pessoas perceberem e se prepararem para os eventos que já aconteceram, estão ocorrendo e infelizmente, com as mudanças climáticas, aquecimento global, irão acontecer ainda mais. E, além disso, Rio do Sul nunca teve essa avaliação da resiliência, então era inédito aqui, foi inédito aqui, e foi importante a gente mensurar como estava a resiliência das pessoas antes dos desastres, durante como elas se viam durante os desastres e após esses eventos extremos, como que as pessoas, o aprendizado que ficou para elas com relação a isso. Para chegar nesse resultado, o questionário foi aplicado em 2 momentos. O primeiro durante a grande enchente em 2023 e o segundo em julho de 2024, em uma situação de normalidade. Esse questionário busca avaliar 3 dimensões da resiliência, sendo a proativa, reativa, alusiva e pós-ativa. A análise das respostas e a comparação mostram que em momentos de crise a resiliência é maior e logo depois registram queda no ano em que não houve eventos extremos. A gente conseguiu comprovar isso com relação à teoria, né? A teoria ela fala pra gente que quanto maior é o espaço-tempo de não ocorrência de desastres em locais que ocorrem desastres, e se não havendo um treinamento, não havendo capacitação constante dessas pessoas para elas estarem preparadas frente às problemáticas que virão, a curva do esquecimento delas, na teoria, ela aumenta. Então as pessoas acabam esquecendo quando não se tem capacitação e treinamento. E a gente verificou isso na pesquisa. Quando eu tenho um pico muito grande de uma emoção, conforme ela vai passando, eu não mantenho essa mesma intensidade emocional. E assim também é quando eu estou frente a uma situação que é extremamente aversiva, né, que é difícil para essa pessoa. Então eu estou naquele momento onde as águas estão subindo e naquele momento eu preciso ter a capacidade de o que eu faço a partir de agora? Quando isso não acontece mais, o ser humano ele não entra nesse processo de defesa, dessa coisa mais instintiva dele, de pensar o que eu devo fazer. Então eu acredito que não há que cair no esquecimento, né? Mas as pessoas naquele momento elas não precisam lidar com essa demanda. Uma das soluções propostas no estudo é a implementação da educação ambiental nas escolas, que, segundo a pesquisa, pode ser eficaz na resiliência das pessoas. E esse ciclo, ele infelizmente ele vai ocorrer aqui novamente. A gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas com as mudanças climáticas, com o aquecimento global, levando as mudanças climáticas, chovendo mais em pouco espaço de tempo,
é uma questão de tempo. Então a gente precisa trabalhar a resiliência. Por isso esse tema ele é emergente e ele é tão importante. A gente precisa saber o que acontece, saber o porquê aconteceu, saber como se preparar, né? E mais do que isso, não voltar com relação à resiliência, não voltar ao estágio anterior. A gente precisa aprender com os nossos erros, né? A gente precisa entender que nós somos partes da natureza, em um todo. Não adianta a gente querer somente adaptar a natureza às nossas condições, às nossas realidades. Precisamos também respeitar e termos limites de certa forma. Mesmo diante das maiores adversidades, o povo rio-sulense mostra que a resiliência é uma das suas principais características. A cada enchente, uma nova história de superação é escrita.